Os europeus consideravam os africanos selvagens primitivos, incapazes de comunicação complexa. Enquanto isso, o povo iorubá usava o sistema Aroquim, mensageiros especiais que conseguiam memorizar e retransmitir uma mensagem de vários milhares de palavras sem um único erro. Chocante? E que tal o fato de que a linguagem de tambores tantão do povo do Ala tinha um vocabulário de mais de 3.000 frases e podia transmitir notícias mais rápido que o telégrafo Morse? Ou que no Reino do Congo existia uma rede de mensageiros que entregavam mensagens a uma velocidade de 160 km por dia, mais rápido que as primeiras carruagens de correio na Europa? Esses fatos foram cuidadosamente escondidos pelas autoridades coloniais, que temiam que o reconhecimento de sistemas de comunicação tão desenvolvidos minaria o mito da missão civilizadora do homem branco. Falaremos sobre esses fatos chocantes em nosso vídeo. Vamos começar com o mais espantoso: a memória humana. Os mensageiros Aroquim do povo Iorubá não eram apenas corredores, eram uma elite, pessoas treinadas desde a infância para memorizar vastas quantidades de informação. Seus métodos de treinamento incluíam técnicas mnemônicas complexas, baseadas em associações, ritmo e até canto. Um erro na entrega de uma mensagem podia custar a vida de um mensageiro, pois os destinos de nações inteiras dependiam da precisão de suas palavras. Declarações de guerra, tratados de paz, acordos comerciais. Consegue imaginar a responsabilidade colossal que repousava sobre os ombros de uma única pessoa? Mas a memória é uma coisa, e a velocidade? O sistema de mensageiros no Reino do Congo, mencionado anteriormente, era uma verdadeira maravilha da logística. O segredo estava em um sistema de revezamento. Ao longo das estradas principais, postos especiais eram montados a cada poucos quilômetros, onde corredores descansados e frescos estavam sempre de prontidão. Ao receber uma mensagem, um mensageiro corria seu curto trecho na velocidade máxima e a passava para o próximo. Assim, a notícia viajava sem parar, dia e noite. Essa rede era tão eficaz que a corte real conseguia governar um vasto território, recebendo relatórios das fronteiras mais distantes em apenas alguns dias. E agora, vamos viajar para o mundo dos sons que se espalhavam pelas savanas e selvas por dezenas de quilômetros. Os tambores falantes não são apenas sobre bater um ritmo. É um sistema tonal extremamente complexo. Muitas línguas africanas são tonais, onde o significado de uma palavra muda com o tom do som. Os tambores, especialmente os pares, onde um tinha um tom alto e o outro um tom baixo, imitavam perfeitamente essas tonalidades da fala humana. O tamborileiro não era um músico, mas sim um telegrafista. Ele não tocava uma melodia. Ele literalmente falava frases na linguagem dos tambores. Aldeias inteiras podiam saber do nascimento de um herdeiro, da aproximação de um inimigo ou da morte de um chefe muito antes de um mensageiro chegar. Você acha que este foi um caso isolado? De modo algum. O povo Axante na atual Gana tinha seus famosos tambores Atumpã. Eles eram usados para transmitir não apenas notícias, mas também poemas, crônicas históricas e provérbios. Havia poemas inteiros de tambor, conhecidos apenas por mestres iniciados. Os tambores eram a voz viva dos ancestrais, um instrumento sagrado que conectava o passado e o presente. Quando os missionários europeus os ouviram pela primeira vez, muitas vezes confundiram com rituais primitivos, incapazes de sequer imaginar que estavam testemunhando um ato de comunicação dos mais complexos. Os tambores não apenas falavam, eles cantavam a história. Mas não eram apenas os tambores.
Outros instrumentos também eram usados para transmitir sinais a longas distâncias. Por exemplo, enormes trombetas esculpidas em presas de elefante, que produziam um rugido poderoso que podia ser ouvido a grande distância. Cada som tinha seu próprio código. Um sinal significava uma chamada às armas, outro um convite para um festival, um terceiro, um aviso de perigo. Flautas especiais e chifres de animais também eram usados. Essa rede de sons permitia que os governantes mobilizassem instantaneamente seus súditos ou coordenassem as ações de grandes grupos de pessoas, por exemplo, durante uma caçada em grande escala. E se eu lhe dissesse que as notícias podiam ser literalmente assobiadas? Em algumas regiões da África, especialmente em áreas montanhosas ou de floresta densa, onde o som viaja longe, mas o movimento é difícil, desenvolveram-se línguas inteiras assobiadas. Como os tambores, elas imitavam a estrutura tonal da fala. Pastores podiam conversar através de desfiladeiros, e caçadores podiam coordenar suas ações na mata sem se denunciarem com gritos altos. Era o método perfeito para comunicação secreta e rápida a média distância. A comunicação na África não era apenas auditiva, mas também material. Havia um complexo sistema de mensagens simbólicas chamado aroko. Era um conjunto de objetos específicos que, quando enviados juntos, carregavam uma mensagem específica. Por exemplo, uma flecha enviada a um governante poderia significar uma declaração de guerra. Algumas conchas de búzio de um certo tipo, uma oferta de paz. Uma pena de papagaio combinada com um pedaço de carvão poderia carregar uma mensagem entendida apenas pelo destinatário. Era uma espécie de código físico, que era impossível de forjar ou interpretar mal se você conhecesse a chave. Mas quem guardava toda essa informação? Quem era o motor de busca vivo, a enciclopédia ambulante de seu povo? Esse papel era desempenhado pelos griots, uma casta de cantores, historiadores e genealogistas itinerantes. Um griot conhecia a história da dinastia governante por centenas de anos no passado. Lembrava-se de todos os eventos, leis e mitos significativos. Eles não eram apenas contadores de histórias, mas os guardiões da memória social. Na corte de qualquer governante influente, o griot ocupava uma alta posição, pois era ao mesmo tempo um arquivo vivo e um serviço de relações públicas, glorificando os feitos do governante e relembrando a glória de seus antepassados. Então, por que sabemos tão pouco sobre tudo isso? A resposta é simples e triste. Para os colonizadores, reconhecer a existência de sistemas de comunicação tão complexos e eficazes significava reconhecer os povos africanos como seus iguais. Isso destruía toda a ideologia do fardo do homem branco, que supostamente veio para levar a luz da civilização aos selvagens. Era muito mais fácil chamar os tambores falantes de barulho primitivo, os mensageiros de apenas selvagens rápidos, e os griots de contadores de histórias comuns. A destruição sistemática e a ignorância dessas tradições faziam parte de uma política para estabelecer o controle. Com a chegada dos colonizadores e a imposição de sistemas europeus de governo, educação e comunicação, as redes de comunicação africanas únicas começaram a desaparecer. Novas fronteiras, traçadas diretamente sobre comunidades vivas, romperam antigas rotas de informação. A proibição de tambores pagãos quebrou a conexão entre as aldeias. A tradição oral dos griots começou a parecer uma relíquia do passado diante da palavra impressa. Isso não foi apenas uma perda de maneiras de transmitir informações. Foi uma catástrofe cultural,
o rompimento dos fios que conectaram gerações e povos por milênios. Então, o que vemos? Não tribos primitivas perdidas na escuridão da ignorância, mas sociedades altamente organizadas com sistemas de comunicação engenhosos. Mensageiros fenomenais com memória fotográfica, um telégrafo de tambor à frente de seu tempo, uma complexa linguagem de símbolos e crônicas vivas, na pessoa dos griots. Cada um desses sistemas estava perfeitamente adaptado ao seu ambiente e às suas tarefas. E o que você acha? Qual desses antigos métodos de comunicação poderia ser útil ainda hoje, em nossa era digital? Escreva suas ideias nos comentários. Será muito interessante ler. Se você, como nós, está maravilhado com a complexidade e a genialidade das civilizações africanas, demonstre. Seu gostei e sua inscrição são o melhor apoio para nosso canal. Clique no sininho para não perder novas investigações sobre os mistérios da história e compartilhe este vídeo com amigos que ainda pensam que a história da África começou com a chegada dos europeus. A propósito, falando da velocidade dos mensageiros, já estamos preparando uma matéria sobre como funcionava o serviço postal em outro grande, mas quase esquecido, império. Acredite, há muito com o que se surpreender por lá. Afinal, a história não são apenas datas e eventos. É o sussurro de vozes esquecidas que ajudamos você a ouvir.